E aí, galera, tudo bem? Professor Jade passando aqui para a gente continuar os nossos conteúdos, tá certo? Na aula passada eu disse a vocês que a gente ia fazer uma revisão, tá certo? A gente revisou sobre o Nova Ordem Mundial e a gente vai fazer uma revisão rápida sobre a Guerra Fria, tá certo? Eu espero que vocês estejam acompanhando, né? Porque é muito importante, tanto no nono passo como no nono Teixeira. Na próxima aula, a gente já dá continuidade aos conteúdos, certo? A gente já viu Índia e vamos ver China, certo? Então vamos lá. Primeiramente, o que foi a Guerra Fria? Por que esse nome Guerra Fria, né? Por que se estabelece esse nome Guerra Fria? Né? A Guerra Fria porque não houve um conflito armado diretamente entre as duas potências, né? Leia-se que essas duas potências eram os Estados Unidos e a União Soviética, como vocês podem ver na bandeira dos slides, né? E foi um período onde o mundo viveu uma grande tensão, né? Historiadores afirmam que esse período de Guerra Fria, ele começou oficialmente a partir de 1947, né, e encerrou-se com a queda do Muro de Berlim e a desintegração da ex-União Soviética. Tá certo? Mas por que o mundo era bipolar? Por que bipolar? Bipolar dividido em dois polos, né? O polo capitalista, comandado pelos Estados Unidos da América, e o polo socialista, comandado pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né? A União Soviética, que tinha como eixo central a Rússia, né? A Rússia, ela alimentava, né, e comandava mais 14 repúblicas, né? A União Soviética era composta por 15 repúblicas, onde a Rússia era o núcleo central, ali a capital Moscou, certo? Vamos entender a diferença, né, entre esses dois sistemas, né, o sistema capitalista e o sistema socialista, que durante muito tempo polarizaram, né, as disputas entre essas duas nações, as disputas econômicas, sociais, culturais, né. Ao longo dos slides vocês vão rever o que a gente já viu em sala, né. Vocês veem os dois sistemas, né, o sistema capitalista e o sistema socialista, dois sistemas antagônicos, né. O sistema capitalista é o seu principal, digamos assim, cartão postal, então seu principal cavalo de batalha de enfrentamento é a livre economia, né, o livre mercado, né, e o sistema socialista, seu principal cavalo de batalha, né, como assim a gente pode chamar, seria a igualdade das classes, ou a inexistência de classes sociais, né, fazendo com que assim nós tivéssemos um desenvolvimento social maior do que no sistema capitalista, né. Aí vocês têm algumas características que a gente já viu em sala de aula e vocês estão apenas revisando, né. Quais foram os motivos para o início do conflito? Quais foram os motivos para o início da guerra, né? Os motivos foram, primeiro, veio a crise pós Segunda Guerra Mundial, né? Você sabe que nós tínhamos, o mundo ele estava arrasado, né? Os Estados Unidos já emergiam como grande potência, a União Soviética ela já estava com resultados econômicos e sociais e também industriais bem satisfatórios, né? E com o fim e a divisão da Alemanha, nós tivemos essa disputa pelo poder econômico, né? E a influência ideológica, né? Os países eles optariam futuramente por estar ou com o capitalismo norte-americano ou com o socialismo soviético, né? Se você fosse capitalista, você não poderia, de certa forma, ter uma relação comercial com a União Soviética. Se você fosse socialista, você não poderia ter uma relação comercial, cultural com os Estados Unidos da América, né? E durante muito tempo a gente viveu nisso, né? Aqui nós temos a corrida armamentista e a corrida espacial, né? Porque essa corrida armamentista, né? Durante muito tempo eles se armaram, né? Eles produziram armas de destruição em massa, principalmente armas atômicas, no caso, né? Para quem não lembra, né, o Japão ele foi arrasado no final da Segunda Guerra Mundial por duas bombas atômicas, né, Hiroshima e Nagasaki. Muitos dizem que essas duas bombas atômicas liberadas pelos Estados Unidos no Japão, soltadas, digamos assim, lançadas no Japão, foi muito mais para intimidar os soviéticos, né, do que para vencer o Japão, que já estava totalmente derrotado, né? Então, muitos dizem que essa Guerra Fria ela começou bem antes de acabar a Segunda Guerra Mundial, né? Por conta de um futuro comando do planeta. Então, era interessante que na época, né, os países eles se armassem, né, por uma futura guerra,
né? Então, era uma espécie de proteção, né? Cada um que se armasse mais, produção de aviões, navios, tanques de guerra, né? Armas nucleares, né? E tudo isso para causar aquele temor, né? Para mostrar que de fato eles estavam protegidos. Vocês também vê a figura dos satélites, né? Você vê a figura da corrida espacial, e aí a gente pode lembrar do lançamento do primeiro satélite, que foi o soviético, né, que foi o Sputnik. A gente pode lembrar do primeiro homem a viajar pelo espaço, né, a ver o espaço lá de cima, a ver a Terra lá de cima, que foi um soviético também, Yuri Gagarin. Aí a gente pode lembrar de uma discussão mundial, né, que dura até hoje. Alguns céticos, eles não acreditam que o homem ele foi à Lua, né, mas os Estados Unidos mandou o homem à Lua no final dos anos 60, o Neil Armstrong. Então isso era tudo para impressionar os países que de fato faziam parte daqueles blocos, né? Então isso tudo servia para impressionar, né? Aqui nós temos os governantes soviéticos, né? Desde Lenin, o fundador da Revolução, né, russa, o cara do partido que comandou os soviéticos, né, que implantou a União Soviética, desde o Lenin, Stalin, Khrushchev, Brezhnev, Andropov, Trenchenko e Gorbachev, né, Gorbachev, que no final a gente vai falar um pouquinho dele, ele teve papel importante no final da Guerra Fria, tá certo? No outro slide aqui vocês vão perceber os governantes norte-americanos do período de Guerra Fria, desde o Roosevelt, passando pelo Truman, o Dwight Eisenhower, o Kennedy, o Jimmy Carter e o Ronald Reagan, certo? Todos esses aí participaram desse problema. O momento mais tenso da história da Guerra Fria foi a crise dos mísseis, né? A crise dos mísseis que ocorreu em Cuba, né? Cuba, aquela ilhazinha comandada pelo Fidel Castro, né? Comandada pelos socialistas, e nós tivemos foguetes soviéticos instalados em Cuba apontados para os Estados Unidos. Eu sempre costumo indicar um filme muito bom chamado Os 13 Dias que Abalaram o Mundo, né, porque foram 13 dias de muita tensão, né, onde o mundo imaginava que de fato iríamos ter uma guerra, e se houvesse uma guerra entre União Soviética e Estados Unidos naquela época, né, seria terrível. Certa vez eu estava lendo, não lembro o nome do historiador, e perguntaram para ele como seria a Terceira Guerra Mundial. Ele disse que não saberia como seria a Terceira Guerra Mundial, saberia como seria a quarta, né? Que a quarta seria um armamento entre pau e pedra, né? Isso quer dizer o quê? Que a Terceira Guerra Mundial destruía tudo, porque seria uma guerra fortemente armada, né? Principalmente com destruição em massa, né? E esses foguetes eles estiveram apontados para Cuba, e os Estados Unidos, né, na época o presidente John Kennedy, né, que tinha uma diplomacia muito boa, ele entrou em contato com Nikita Khrushchev, e esses foguetes eles foram retirados, né? E graças a Deus nada ocorreu. Mas desde então Cuba passou a ser um país que de fato não é bem visto pela política externa norte-americana, né? Visto que Cuba ainda é o único país que resiste com o socialismo aqui na América, em toda a América, certo? Vários conflitos, né, eles foram provocados pelos Estados Unidos e pela União Soviética, né? Eles não lutavam frente a frente, né, como se esperava. O que era que eles faziam? Eles lutavam indiretamente entre eles. A gente pode ver a Guerra das Coreias, né, que dividiu a Coreia em duas, a Coreia do Norte e a Coreia do Sul com a vertente capitalista norte-americana, e a Coreia do Norte até hoje com a vertente socialista pelos soviéticos, né? Todos vocês lembram ou já viram na TV alguém falando sobre as polêmicas na Coreia do Norte, né? A tensão entre esses dois países é gigante, né? Essa Guerra das Coreias ela ocorreu em 1950 e 1953. Outra guerra muito famosa durante a Guerra Fria, impulsionada por essas duas potências, foi a Guerra do Vietnã, né? Uma das poucas guerras que os norte-americanos eles perderam em sua história, né? Vocês lembram aí do filme Rambo 1, 2, 3, 4, 5 e etc.
né? O filme Rambo, de fato, mostra a revolta norte-americana por ter perdido a guerra no Vietnã, né? Mas, na verdade, o Vietnã ele foi financiado, né, tanto financeiramente, claro, financiado financeiramente, quanto por armas, treinamento militar pelos soviéticos, né? Então, o Vietnã, um país bem pequenininho, tamanho da Paraíba ou menor, ele derrotou a maior potência militar da época, os Estados Unidos da América, né? Também tivemos outra guerra, como a guerra do Afeganistão, né, onde os Estados Unidos lutaram ao lado de Osama Bin Laden para expulsar os soviéticos daquela área. Então você percebe no meu discurso que nós vamos ter o que a gente chama de uma guerra não direta entre eles, né, mas financiada. Tá certo? Financiada, nós tivemos uma guerra onde eles lutaram indiretamente, não houve um conflito direto, mas houve um conflito indireto, foi o período mais tenso da história contemporânea, foi esse período da Guerra Fria, né? E essa guerra ela só vai ter fim, né? E aí nós temos o maior símbolo da Guerra Fria, que é o Muro de Berlim. O Muro de Berlim foi construído pelos soviéticos, né, para dividir a Alemanha em duas, dividir a Alemanha no meio, né, da Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental. Lembrando que a Alemanha Oriental era de domínio soviético e a Alemanha Ocidental era de domínio norte-americano, capitalista. Então, estava havendo uma migração muito grande do povo da Alemanha Oriental para a Alemanha Ocidental. Então, os soviéticos construíram este muro, né, que muita gente chamou de o Muro da Vergonha, eles construíram para que não houvesse essa imigração. Então, aí foi quando o mundo, de fato, ele viu que existia uma bipolaridade. Ou você estava de um lado ou você estava do outro. Tá certo? Esse Muro de Berlim, mais tarde, ele vai cair e vai simbolizar o fim da Guerra Fria, onde vai haver o que nós chamamos de reunificação da Alemanha. Aqui a gente vê o Mikhail Gorbachev, né? A era Gorbachev. Por que o Gorbachev foi tão importante para essa Guerra Fria? O que foi que Gorbachev fez? Primeiro, Gorbachev viu que a União Soviética, no final dos anos 80, né, em meados dos anos 80, ela já não conseguia honrar os princípios do socialismo, né? Já existia grandes problemas financeiros, industriais, sociais, de ordem econômica, ou seja, a União Soviética estava entrando em colapso, né? E o Gorbachev ele percebeu que o socialismo implantado pelo Lenin, né, comandado pelo Stalin e pelos outros, eles estavam em fracasso, né? Então, o que foi que ele fez? Ele criou dois planos econômicos que a gente vai discutir já já, né? Vamos entender a crise no socialismo, né? Primeiro, ele criou a perestroika e a glasnost, né? Que aí você já tem, né? Eu já pedi para vocês anotarem em sala de aula, diferenciar aquilo ali, já foi sistema de pesquisa, a gente discutiu o que é a glasnost e a perestroika. E quais foram os motivos da crise na União Soviética? Primeiro, o racionamento, né? Racionamento de quê? Racionamento de comida, racionamento de energia, racionamento e em alguns lugares até de água potável, né? Excesso de burocracia, né? Aquela burocracia terrível, uma das coisas, elas não andavam, o Estado ele não estava funcionando. A prioridade que a União Soviética ela dava era ao setor bélico, né? Ou seja, ao setor de armas, a de produção de armas, contrariando os princípios socialistas, né? Que dizem, né, para priorizar a saúde, a educação, ou seja, o bem-estar social, né? A indústria civil nunca foi prioridade, ou seja, a construção civil estava totalmente parada, né? Não acompanhou a evolução da informática, né? E um mundo que estava entrando de fato no processo global, a União Soviética ela estava totalmente para trás. Basta você ver que o acidente da usina de Chernobyl, que inclusive tem uma série muito boa que eu indico para vocês assistirem, o acidente foi porque de fato não havia uma otimização dos serviços, era uma usina totalmente obsoleta, certo? E, de fato, a corrupção que existia dentro do governo. Então, juntando tudo isso, nós tivemos o colapso da União Soviética e a crise total no socialismo, né? Aí a gente vai ter o fim da União Soviética. Quando a União Soviética ela chega ao fim, assim nós vamos ter a desintegração dos soviéticos e a vitória dos norte-americanos nessa Guerra Fria, certo? Ou seja, os Estados Unidos ele vai se tornar soberano, a União Soviética, os países eles saem, né, eles se desintegram, cada um vai para o seu lugar, né? A Rússia volta a ser Rússia, né, totalmente sozinha agora,
e vai colher os maus negócios que fizeram durante a Guerra Fria. A Rússia vai passar por problemas econômicos gigantes, principalmente do fim da Guerra Fria até 1999, onde a Rússia vai ter uma recuperação econômica com o Vladimir Putin, tá certo? É quando a gente vai ter essa recuperação, ok? Então, gente, eu vou estar disponibilizando as atividades para vocês no site, espero que vocês respondam, certo? Isso aqui foi uma revisão bem rápida, né? Isso é um conteúdo que vocês já viram, que é um conteúdo muito gostoso da gente estudar, isso aí a gente já viu de forma mais aprofundada, e na próxima aula a gente vai trabalhar a China, aí sim a gente vai dando continuidade aos conteúdos de fato, tá certo? Então, um forte abraço, fique com Deus, qualquer coisa, estou nos grupos, vocês podem me chamar, beleza? Não, não acredito não.